Uma mulher roubava os bombons dentro da caixa e depois pedia um desconto. Oi pessoal, como vocês estão? Eu vi que muita gente gostou do meu primeiro post, e pediram para eu contar minhas outras experiências de Karen e dessa vez do meu local de trabalho. E como bônus eu vou contar também no mesmo dia sobre uma pessoa que estava atormentando meu irmão só por ter asma. Não vai ser o mesmo post porque vai ficar bem longo, então vai ser 2 posts. Vamos começar. Eu trabalho no supermercado, era meu primeiro mês lá. E tava tendo problemas nas câmeras, então era muito mais fácil das pessoas roubar. E teve uma mulher cerca de 30 anos que 2 filhos, uma de 3 e outra de 5. E lá ela sempre compra uma caixa de bombons, e balançava e parecia que muito menos bombons que o comum. Claro que a caixa de bombons estava lacrado ainda com o plástico, então a caixa perguntou se podia pegar outra caixa e ela negava dizendo que estava com pressa e só pedia o desconto. Já que não tinha nada que pudéssemos fazer, então dávamos um desconto. Porém era muito estranho porque só ela que pegava a caixa de bombons que estavam faltando e nenhum cliente teve problema nisso. Teve um dia que eu estava limpando perto do corredor dos doces, chocolate, bombons etc. Até que eu vi aquela mulher de novo e fiquei a observando escondida atrás de uma prateleira. Ela pegou uma caixa de bombons, ela certificou que ninguém estava olhando. E não tinha, até porque ela veio bem cedinho onde tinha poucos clientes. Aí ela pegou uma faca fininha de serra, cortou a lateral da tampa e apertou onde a tampa abriu e ela pegou alguns bombons. Ao ver isso eu corri atrás da minha amiga que trabalha também lá. Se estão se perguntando por que eu não fui para o gerente, é porque a minha amiga ela sabe se comunicar em libras e ela tem voz para conseguir explicar direitinho pro gerente em vez de ficar sempre escrevendo, e era uma chatice. Eu estava desesperada procurando pela minha amiga até que achei empacotando as coisas. Eu a cheguei e expliquei a ela o que eu vi, mas estava fazendo muito rápido e não entendia o que estava tentando dizer. Então eu a puxei até o corredor dos doces, mas a mulher não estava mais lá. Ela me pediu para explicar o que aconteceu. Eu me acalmei e expliquei o que houve. Eu pedi para ela vir comigo para o gerente e ela concordou. Fomos até o gerente onde ela contou toda a situação para ele. Então nós junto com o gerente fomos até os caixas onde a mulher estava reclamando de novo dos bombons. Meu gerente chamou um dos seguranças e pediu para revistá-la e assim fez. Mesmo que ela estava sendo relutante reclamando sem parar. E ele achou umas embalagens de bombons na bolsa dela e uma faca. Na hora deu para ver a cara de pânico da mulher. E o gerente ia chamar a polícia. Mas a mulher implorou para isso não acontecer, que era mãe solteira. Essa palavra deve irritar alguns em kkk. Então meu gerente falou que se ela pagasse por cada caixa de bombons ele não chamaria a polícia. Ela concordou, então ela saiu e nunca mais voltou para essa loja. Pois é, minha vida é essa kkk. Espero que tenham gostado dessa história e já estou escrevendo sobre a história de asma que falei para vocês. Fiquem ligados e até a próxima. Se você eu chamaria a polícia, sim, roubo é roubo. Eu também chamaria, mas não estava nas minhas mãos, e sim do gerente. O acidente do meu avô me fez ganhar privacidade. Minha mãe e minha avó nunca quiseram me dar privacidade em minha adolescência, a ponto de quebrarem a fechadura da minha porta. Mas o que aconteceu com o meu avô por parte de pai fez elas mudarem de ideia. Certa vez, meu avô sofreu um acidente de carro. Não aconteceu nada de grave na hora, ou era isso que pensávamos. A verdade é que no acidente ele bateu a cabeça muito forte a ponto do crânio dele rachar e o sangue começar a invadir e espremer o cérebro. Conforme o sangue ia entrando, o estado mental dele ia se agravando. Perdeu grande parte das memórias. Não sabia quem era, onde estava e nem o que estava acontecendo. Por causa disso, trouxemos ele para casa para cuidarmos, e conseguimos uma cirurgia para remover o sangue. Mas até o dia da cirurgia passei por uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Durante a noite meu avô acordou, sem se lembrar de nada. Ele começou a andar pela casa e chegou ao meu quarto. Ele entrou, mexeu em algumas coisas minhas, e daí ficou do lado da minha cama parado, me vendo dormir, mas na verdade eu estava fingindo estar dormindo. Meu coração estava acelerado, até que ele saiu. Levantei também e fui avisar minha mãe e meu pai que meu avô estava andando pela casa e tinha entrado no meu quarto. No dia seguinte, minha avó materna ficou sabendo da história e obrigou a colocarem uma tranca na minha porta. Na noite seguinte, após terem colocado a tranca, acordei com o som de alguém tentando abrir a porta. Provavelmente era meu avô novamente. Alguns dias depois, a cirurgia dele foi feita. Removeram o sangue do cérebro dele, e ele voltou ao normal, porém sem as memórias do que havia ocorrido desde o acidente. Desde então tenho a tranca no meu quarto, e posso me fechar sempre que quero. Professor de matemática. Em 2021, um professor de matemática havia chegado na escola que eu estudo. Eu fazia o 6º ano.
E esse professor ele era legal, mas com o passar do tempo ele ficou meio rígido. Todo final de aula nós conversamos uns com os outros. Era um costume nosso, só que ele não deixou mais. O motivo talvez seja por conta que um grupinho de 3 meninas não deixavam ele dar aula. O professor começou a passar atividade com muitas questões, e quando íamos pedir ajudar, ele não sabia explicar direito. Então passamos a odiar esse professor. 95% da sala não gostava dele nem das aulas que ele dava. Agora chegamos em 2022, a escola continuou com esse professor, mas ele ficou só 6 meses, já que a escola estava passando por mudanças. Aí contrataram outro professor, era chato, mas dava para suportar. Ele ficou só uma semana e parou de dar aula pra gente, até que chegou outro. Ele ensinava super bem, ajudava muito, eu gostava das aulas dele. Voltando a falar sobre o primeiro professor, meu amigo me contou que ele tinha mais intimidade com o 9º ano, por isso ele contava coisas que para nós era normal, mas para ele a gente podia achar meio estranho. Aí isso fez eu ficar mais chateado com ele. Eu gostava dele e das aulas que ele dava, mas não suportava o jeito que ele tratava o pessoal. Na 6ª série eu tinha um professor de matemática muito legal também. Ele explicava muito bem as coisas e a aula dele era cativante, tanto que até hoje matemática é minha matéria preferida, mesmo já tendo terminado o ensino médio, ponto. Mas ele tinha costume de chamar as alunas de minha querida, minha linda, meu amor. E pra gente isso era normal. Ele nunca fez nada pra dar a entender que poderia ser com outras intenções, mas um dia uma garota da outra turma denunciou ele por Pedro. E ele acabou sendo demitido ou pediu demissão, não sei, até onde a gente sabe, só por causa desses apelidinhos. Todos começamos a odiar ela por ser uma loirinha rica e mimada, mas ninguém sabe quem estava certo. Para toda a minha turma ele continua sendo nosso professor de matemática. Espero que realmente ele não tenha feito nada errado. PS, ele não foi preso, então acho que está tudo bem. Minha vizinha Karen pede meu computador emprestado para seu filho fazer um trabalho e ele o destruiu, então eu me vinguei. Às 7h30 da manhã no sábado, minha vizinha bateu na minha porta junto com seu filho, deve ter uns 11 e 12 anos, os dois com um sorriso daqueles falsos. Ela disse que o filho dela precisava de um computador emprestado, para poder fazer um trabalho de escola. Bom, como não ia usar naquele dia pois ia sair, criei outro usuário, sem permissão de administrador, e emprestei a ele. Eles saíram. Quando cheguei, ele disse que não havia terminado, e só me entregou o notebook não o outro dia. Iniciei ele para ver algumas coisas. Ele estava muito lerdo e os usuários bugados. Entrei na conta dele. O que tinha? Minecraft Launcher Original 1.18, GTA 6 Preview, entre hack dos Estados Unidos. E várias outras coisas. Tive que formatar meu notebook, pois tinha um ransomware no meio e eu perdi todos os arquivos. Coisas importantes. Obviamente fui reclamar. Minha mãe não entende nem a minha vizinha. Achavam que eu estava reclamando por besteira. Disse a ela que ele instalou vírus e jogos, ela ignorou. E não houve nada com o menino. Uma semana depois eles voltam na nossa casa pedindo outra vez emprestado. Eu criei outro usuário como tinha feito. Só que eu programei uma tarefa para tocar o gemidão sem poder parar às 1h20 da manhã. Sabia que ele estava acordando pelos históricos do Windows. Fiquei acordado até lá. Ouvi o gemidão que programei. Alto demais. A família inteira dele acordou. Eu coloquei uma task junto para abrir os vidros, num vídeo, e coloquei uma função para dar bloco no operador do mouse e do teclado. Ele tentou fechar o notebook, mas não houve tempo. A mãe dele já tinha visto. Eu ouvi cinto e chinelada e criança gritando. Prontamente a mãe dele veio em nossa casa na outra manhã devolver o computador. Curiosamente ele nunca mais pediu meu computador emprestado. Mas não sei se exagerei, ou fui muito mal por talvez ele não saber o que fez. Merecidíssimo meu amigo. Merecidíssimo, tu é um dos meus heróis agora. Amo vinganças elaboradas. Ele apanhou pra nunca mais esquecer KKJ, queria ter gravado o som, foi 10 minutos de grito e choro. Ele vai pensar 2 vezes antes de fazer merda com as coisas dos outros. Esse deve ser um daqueles momentos que você pensa, por isso a vida vale a pena. Não sei se eu rio ou choro dessa história. Olá, sou o Ingo 2, mas se quiserem, me chamem de Oi. Eu tinha 6 anos na época que isso aconteceu, eu era o cão, aqueles meninos que querem mexer no que aparecer na frente. Eu tava brincando de castelo de areia, entre aspas, porque a gente só empilhava areia até ficar grande, já que era só que não dava kkk. E do nada, chegou um menino com uma bicicleta gigante mais ou menos do meu tamanho hoje em dia, tipo, 1,49 m. Observação. Eu tinha 90 centímetros, igual a Ania kkkk. Eu pedi pra subir e o cara deixou. Ele me ergueu igual o babuíno levantou o Simba no Rei Leão. E eu não sabia andar de bicicleta, aí ele me empurrou e eu fiquei girando o guidão, a parte que coloca a mão na bike. Aí eu me descuidei e desci ladeira abaixo e eu pensei naquela hora. Jesus. Eu morri.
Ou vou morrer. Nessa hora eu tinha fechado os olhos e falei que eu ia morrer. Eu rezei um Pai Nosso e um Ave Maria tão rápido quanto o Rap God. Eu desviei de um poste sem olhar enquanto eu rezava e eu simplesmente bati em um arame farpado. Uma moça me socorreu enquanto eu estava inconsciente e eu acordei com ela me segurando nos braços e até hoje tenho uma cicatriz na bochecha. Essa foi a minha história e tem mais de onde veio isso. Muito obrigado. Passou de 2 linhas eu não leio. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo considere se inscrever e dar um like.